Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos presentes nessa manhã chuvosa, mas vamos participar de mais uma palestra com um tema super interessante. A escolha do tema, né, é de grande importância, principalmente pelo momento delicado que estamos vivendo em pandemia. Então, a escolha do tema foi propicial, tanto para conhecermos um pouco as características dos vírus, como também para combatermos, né, notícias falsas, as famosas fake news, e informar a população sobre a necessidade de protegermos, a necessidade do distanciamento, conhecendo, portanto, as características dos vírus que levam à formação das variantes. Para isso, nesta manhã, convidamos o mestre em biotecnologia, doutorando em imunologia, ambas as formações pela UFBA, Rafael Ribeiro Mota de Souza. Rafael, ele trabalha no laboratório de virologia e imunologia da UFBA e, portanto, tem conhecimento na área para nos informarmos nessa manhã. Gostaria de passar a palavra para Rafael. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu fico feliz de receber esse convite para participar da primeira semana de ciências do SESI. E para mim vai ser uma experiência boa. Espero que vocês gostem da aula também. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, certo? Aqui. Essa é uma apresentação que vai falar um pouquinho sobre tanto conceitos gerais da virologia, que é muito importante a gente se familiarizar um pouco mais, mas também alguns termos, e são termos que ficaram ainda mais populares, né, com a pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo e assistindo tanto na mídia, em jornais. Então é bom a gente estar também por dentro da parte científica para a gente poder compreender melhor também esse momento que a gente está vivendo, né? Então, essa palestra eu denominei emergência e reemergência de vírus e variantes, para a gente poder conhecer e debater esse tema, certo? Então, ao final, a gente vai ter um tempo para discussão, e se vocês trouxerem perguntas, seria bastante interessante. Vocês anotem tudo, porque tem bastante conteúdo, bastante informação nessa apresentação. Então, para começar, eu queria apresentar para vocês a variedade de tipos de genoma que temos na virologia, né? São muitos tipos de vírus diferentes. Nós temos vírus que eles são dupla fita de DNA, como está aqui no começo, eu não sei se vocês veem o mouse. Depois, simples fita de RNA, essa sigla aqui vem do inglês, na verdade, single strand DNA, certo? Também DNA dupla fita parcialmente simples fita, eu vou já trazer aqui o spoiler embaixo, certo? Então, tem aqui embaixo estão representados alguns vírus que têm essas características de genoma viral, certo? Para vocês verem a variedade de tipos de genoma que nós temos. Temos vírus que são de DNA dupla fita, de RNA dupla fita, desculpem, como rotavírus, e simples fita também. Agora nós temos não segmentado e segmentado, né? O que seria esse segmentado? Para a gente entender os segmentos da genoma de um vírus, por exemplo, a gente pode tomar como parâmetro uma comparação, por exemplo, com cromossomos. Quando a gente fala de uma célula humana, nosso DNA, ele não é uma molécula linear simples que vai até o final e toda a informação está em uma molécula só. Ele está separado em quê? Em cromossomos. Então, tem uma molécula super enrolada, que é o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, e por aí vai. No vírus não é diferente. Então, temos vírus aqui, por exemplo, o Oropus, que tem 3 segmentos. O H1N1, ele tem 8 segmentos, certo? O rotavírus, ele tem 11 segmentos. Então, além dele ter essa fita de simples de RNA aqui, ela se torna dupla, na verdade, porque ela faz um grampo, certo? Você tem que pensar que ele tem 11 dessas. E isso é super interessante para a gente pensar no surgimento de novas variantes, novos vírus. Além do mais, os vírus eles têm uma característica, né? Por exemplo, a polimerase, a DNA polimerase, ela tem a capacidade de, além de fazer a polimerização, como está demonstrado aqui no começo, ela tem também um mecanismo de reparo. Na célula cariótica, a gente tem, por exemplo, que a fita molde, ela vai ter metilação, porque é uma fita mais antiga, certo? E essa metilação, ela é um parâmetro para você saber qual é a fita mais antiga e qual é a fita que precisa de um reparo quando tem
uma colocação errada no nucleotídeo. Então, a gente olha aqui nessa imagem, por exemplo, em vez de colocar o C, que parearia com o G, a polimerase colocou um T, digamos assim. O que é que isso acontece? Não vai haver pareamento entre G e T. E isso vai formar uma distorção na dupla hélice, certo? Então, depois que a polimerase passou e ela tem uma frente polimerase, atrás dessa mesma enzima tem uma função DNase. Ela quebra o DNA. Então, ela passa polimerizando, depois ela volta corrigindo. E aí ela sabe, a fita antiga é a metilada, então destrói a fita nova e faz de novo, certo? Então, esse é o mecanismo de reparo. No entanto, os vírus de RNA, principalmente, eles não têm esse mecanismo de reparo. Então, uma vez que é adicionado um nucleótido errado, a gente vai chamar isso de uma mutação pontual, essa mutação vai seguir em frente. E nisso vai ter uma variedade maior de variantes, que depois a gente vai chamar de cepas, certo? Cepas virais, que depois, indo mais à frente, a gente pode falar de linhagens, genótipos e linhagens, até sorotipos. Aí você me pergunta, qual a diferença de por exemplo, de uma linhagem, de um genotipo, certo? Para um sorotipo. Um genotipo, ele seria um genótipo de um vírus, ele seria, assim, um vírus que, em relação ao outro, ele apresenta variantes genéticas. Mas um sorotipo, ele é tão diferente que, em ensaios imunológicos, eles conseguem ser distinguidos. Então, esse daí seria o sorotipo, certo? Até mais uma mutação, assim, uma carga de mutações mais extensa, aí a gente pode falar de novos vírus, vírus derivados de outros vírus, e enfim. Então, esse plano, essa aula, ela está dividida em alguns tópicos, certo? Que a gente vai passear por alguns um pouco mais extenso em algumas e um pouco mais enxugado em outras. Então, os tópicos a gente vai falar sobre emergência e reemergência, qual é o conceito disso. Nós vamos entender sobre surtos, epidemias, endemias e pandemias, e todos esses outros aqui que vocês já estão vendo, né? Então, a gente vai dando continuidade. Primeiramente, falando sobre a emergência e reemergência, esses termos a gente tem que se familiarizar. Então, uma emergência a gente vai entender como sendo o primeiro contato da população. Aí a gente diria, em final de 2019 e 2020, o coronavírus, ele foi emergente no Brasil, porque ele chegou, primeiro contato dele. E aí a gente vai ter uma curva de número de casos que seria parecido com isso, né? Se a gente não tivesse entrado com medidas de contingenciamento, de distanciamento, de tantas outras medidas que a gente aplicou para que isso não acontecesse, né? Mas o que seria normal em uma proliferação viral emergente, descontrolada, seria um pico dessa forma. Ele teria um pico máximo que alcançaria o máximo de número de casos possível, e aí teria imunidade na população para que isso trouxesse um declínio, né? Lógico que a gente já viu bastante na mídia todas as complicações que um pico desse tipo causa, né? Uma sobrecarga no sistema de saúde e o número de mortes extremamente elevado. Então, a reemergência ela é diferente. Digamos assim, o coronavírus ele entrou em 2020, certo? E aí, daqui a alguns anos, ele provavelmente não deve sumir. Ele não é um vírus que vai desaparecer. Ele sempre vai estar ali na população, né? Surgindo novas variantes, aparecendo novas variantes, e ele vai, sobe, desce, ele é um vírus que vai provavelmente se estabelecer. Como temos muitos outros vírus que se estabelecem. A gente pensa, por exemplo, a influenza, todo ano tem um momento que a gente tem influenza, certo? Eu assisti no Jornal da Manhã, por exemplo, achei interessante uma fala do especialista que disse assim, durante o carnaval a gente já é comum que todo ano a gente dê o nome da gripe do carnaval à música, né? Aqui em Salvador, a música que foi vencedora do carnaval. Então, são esses vírus que eles são, assim, já endêmicos. Eles são da região e eles vão e tem picos. Alguns têm estacionalidade, tem um período, certo? E é esse gráfico daqui que aparece. Então, depois de um primeiro pico maior, vai tendo alguns picos menores. E esses picos menores, eles acontecem justamente pelo surgimento de variantes, certo? Vírus que têm alguma diferença, que eles vão ter ali um ganho sobre essa população que já tem alguma imunidade.
Então, agora entendendo um pouco dos conceitos, né, já o tópico 2, a gente vai falar sobre surtos, endemias, epidemias, e aí você tem que seguir aqui a linha, certo? Na vertical. Então, surtos, quais são as definições disso? Surtos são exposições esporádicas da população que, de repente, tem uma rápida proliferação daquele patógeno em determinado local. Aconteceu, foi um surto, né? Um surto, a gente já ouviu muito assim. Surto de ebola numa região determinada. Então, aconteceu ali, o vírus, ele surgiu ali. Como é que ele surge? Muitas vezes a gente vai discutir mais à frente sobre os ciclos, né? Que o vírus não aparece. Ele estava em algum lugar antes, porque o vírus, o conceito de vírus, é que ele é um patógeno intracelular obrigatório. Então, o vírus ele não fica no ambiente, ele tem que estar sempre dentro da célula, se replicando, né? Então, esse vírus ele vai estar se replicando justamente ou no ciclo selvagem, que são nos animais silvestres, ou no ciclo urbano no ser humano. Então, ele vai surgir, aparecer em algum lugar, e isso vai ser um surto. Já uma epidemia é quando esse surto ele começa a tomar proporções, sabe? Apareceu e agora está realmente se propagando, espalhando, tendo um spreading, que a gente chama, né, um espalhamento, a nível regional. Então, o Zika vírus ele chega no Brasil em 2000 final de 2015, e aí ele começa a ter um surtozinho aqui no Nordeste. E aí, no começo de 2016, o que aconteceu? Uma epidemia de Zika vírus no Brasil. Porque ele espalhou, ele saiu tomando todo o território nacional, entendeu? Então, isso a gente já vai conseguir chamar de epidemia. Já uma endemia é quando esses patógenos eles já se estabelecem. Aí a gente pode dizer assim, dentro das arboviroses, o dengue é um vírus endêmico. Ele sempre esteve no Brasil e não desapareceu. Agora, o Zika chegou, fez o surto, fez a epidemia em 2016 e até hoje ele está aqui. Então ele já se tornou o quê? Um arbovírus endêmico no Brasil. E essa é a característica da endemia, né? Ele causa pequenos surtos locais, mas ele está ali sempre sendo recorrente durante o tempo. Então, isso daí ele é uma característica de endemia. Já a pandemia é quando a epidemia, a gente volta aqui, certo? Esse espalhamento acontece, e ele acontece a nível global. Ele sai espalhando. E aí a gente pensa assim, por exemplo, né? Antes a gente tinha uma locomoção um tanto restrita. Aí a gente poderia dizer assim, por exemplo, alguns vírus eles chegam no país por causa tempos atrás, né? As grandes navegações traziam as doenças nas embarcações, mas hoje a gente tem um fluxo aéreo muito grande. Então a pessoa está aqui em 8 horas, ela está na Europa. E aí a gente tem o que acontece. Não por exemplo, um arbovírus não é um mosquito que vai mais viajar, entendeu? Para outro lugar. Não é o vetor. Também os vírus normais, como é que eles chegam em outros lugares? Os vírus sem ser de vetor. Um rotavírus, ele vai na pessoa. A pessoa está doente, entra no transporte, vai para onde for, quando chega lá, ela vai transmitir para o outro local. Por exemplo, um vírus que ele seja endêmico na Ásia, e ele chegue importado para o Brasil, aí as pessoas na Ásia podem ter alguma imunidade populacional, uma imunidade de rebanho. Mas aqui as pessoas a gente vai chamar de naive, que seria virgens, assim, né? Virgens para o conhecimento imunológico da doença. E aí isso daí vai gerar um surto, né? Que poderia causar uma epidemia. Agora, indo mais à frente, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de imunidade de rebanho, ela é bem interessante, né? Então, novamente aqui, aquele gráfico, né? O primeiro contato, ele vai fazer um pico maior. E aqui o contato de endemias, quando surgem variantes, eles vão ser picos menores. Tudo bem. Mas por que isso acontece? Justamente porque a população, ela tem imunidade. Então, se você olha esse gráfico, essa ilustração que tem aqui do lado direito, você vai ver que, por exemplo, uma pessoa infectada, ela vai passar para essas pessoas em verde que não tem proteção imunológica. Então, por exemplo, em 2020, no período assim de março ou abril, a gente via, por exemplo, ou então o caso da Itália, quando uma pessoa só em um único dia passou para mais de 1.000 pessoas. Como é possível? É porque ela justamente era essa pessoa amarela caminhando por tantas pessoas verdes que não tem contato nenhum com o coronavírus.
o vírus ele foi capaz de espalhar de uma forma assim impressionante, certo? Então vai fazer esse primeiro pico. Oi, Agora, oi, Rafael? desculpe. Ah, Pronto. Não, só porque teve a troca de intérprete, aí quando houver a ah, troca, dá só um tempinho para o pessoal se organizar. Aí se você puder ir falando, né, um pouco mais devagar, pessoal. desculpe. Não, É, tranquilo, pessoal, tá excelente. Aí só em alguns momentos, se você puder, o pessoal fazer a interpretação, sim, tranquilo. É porque aí às vezes eu realmente tudo me empolgo, o jeito de falar é... tranquilo. E sempre a cada troca, né, em 15 minutos, aí você dá um Sim. tempinho só para o novo intérprete se organizar e começar a acompanhar. Ótimo. Então tá. Então eu vou ficar Pronto, mais obrigada, atento aqui agora. desculpa. Daqui a 9 horas deve ter outra troca, então. Então, dando continuidade, certo? É, uma vez que a população já tem alguma imunidade, que seriam aqui essas pessoas de azul, esse vírus ele começa a ter alguma restrição de circulação, certo? Se torna mais difícil encontrar pessoas em verde. Ou seja, essa proliferação não vai ser tão eficiente como nesse primeiro cenário, o que causa esse gráfico com número de casos menores. No entanto, existe uma subida. A gente vê, por exemplo, que no caso do coronavírus, novamente, né, tiveram países na Europa que fizeram reabertura, fizeram flexibilização da retirada da máscara em locais abertos, a gente já tem visto isso. Até aqui no Brasil, agora a gente começou, né, no Rio de Janeiro e em outras cidades, já pode andar sem máscara em ambientes abertos. Aqui a gente talvez possa seguir isso também daqui para frente, mais para frente, né? Mas o que acontece? Nesses outros países onde isso já foi flexibilizado, volta a subir o número de casos, mas são de forma mais controlada do que seria uma primeira exposição, certo? Desse sentido. Aí, por exemplo, alguns grupos eles começam a considerar que a imunidade populacional você tem quando 50% da população já teria uma imunidade eficaz para reter a doença. No entanto, a maioria, né, o que é mais consagrado assim seria o pecar pelo excesso. O que tem sido discutido justamente é que essa imunidade populacional ela deve chegar, aproximar a 80% para que realmente a gente possa considerar assim que existe mais segurança em se falar em imunidade de rebanho, certo? Então, isso um parâmetro mais ou menos do que as autoridades têm seguido para decidir quando fazer certas flexibilizações. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem um número que se aproxima de 50% de pessoas completamente imunizadas, e a gente deixa esse apelo, né, que a pessoa vai e tome segunda dose, porque não faz um bem só para si. A vacinação, ela traz um bem comunitário, é uma política de saúde pública, e não tanto assim apenas individual, né, ela tem um papel maior. Então, seguindo o plano de aula, agora a gente vai falar sobre os ciclos de transmissão, que eles são o silvestre e o urbano, certo? Então aqui tem os dois exemplos. Vamos começar pelo de cima, que vai falar sobre o ebola, certo? O vírus ébola, ele circula principalmente em morcegos, mas os morcegos, eles transmitem para outros animais silvestres, ele transmite para o macaco, para o cervo, como está aqui representado na imagem, certo? E ele fica sempre nesse ambiente silvestre. Mas o que acontece? Existem tribos onde tem maior contato com a fauna silvestre, tem pessoas que caçam, tem pessoas que se alimentam dos animais, né, que tratam os animais, tem contato com o sangue dos animais, e de algum modo é possível que esse vírus ele saia do ciclo silvestre e entre para o ciclo urbano. E aí a gente começa a ver casos, né, que são surtos, uma região que passa a ser afetada pelo vírus ebola. E aí saem noticiários e a gente vê. A gente teve uma rápida expansão alguns anos atrás, né, bem recente, do vírus ebola também, porque além de ter fluxo de pessoas, médicos que iam tratar, pessoas que passavam para outras regiões da África, chegaram a relatar casos na Europa. Por quê? Justamente porque as pessoas fazem fluxo aéreo, chega na Europa, teve caso também nos Estados Unidos. Então, o fluxo de pessoas, ele contribui, né, para esse espalhamento, uma vez que saiu do ciclo silvestre. O vírus, ele sempre está em algum lugar.
Por exemplo, o chikungunya vírus, o principal lugar de arboviroses aqui no Brasil é a cidade de Feira de Santana. Isso eu arrisco dizer até na América Latina. É como se fosse, eles chamam de hotspot, né? Onde tudo acontece lá em Feira de Santana. Chikungunya, zika, dengue, é tudo ali. E aí, o que acontece, né? De certo modo, depois de 2016, 2017, mais ou menos, foi um ano que teve bastante redução no número de casos de chikungunya. Você fica assim, para onde foi o chikungunya? O chikungunya deixou de existir? Não, ele estava ali na região de mata, ciclo silvestre também, e um número bem reduzido de casos em Feira de Santana. Em 2018, teve um surto grande em Coração de Maria, que é uma cidade próxima, entendeu? Então, o vírus não desaparece, ele muda o ciclo e volta para o ciclo urbano. E depois volta para o ciclo silvestre também. Então, já na febre amarela tem um caso bem interessante, né? O febre amarela, ele é um vírus também, é um arbovírus, ele é da mesma família do Zika e do dengue, e é transmitido por vetores. Então, a gente vai estar falando aqui de Aedes aegypti para transmissão ciclo urbano, transmissão entre pessoas, o Aedes aegypti novamente, né? E o Aedes albopictus, principalmente, transmitindo no ciclo silvestre. Então, esse mosquito, o que acontece? Ele tem como hospedeiro definitivo, a gente vai chamar agora dois termos novos, ó. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. O definitivo seria os vírus, ele tem uma maior facilidade, ele tem um maior... As células do macaco, que é o definitivo, vai ter uma maior susceptibilidade ao vírus. A gente pode falar também de tropismo. Tropismo é um termo da virologia, né? Que a célula tem avidez por aquele vírus. Então, quando o macaco pega a febre amarela, ele morre muito mais rapidamente, é muito mais severo para ele, né? E eles é um alerta. Aí a gente vê, por exemplo, quando teve a expansão, depois do acidente de Mariana e Brumadinho, teve uma expansão de casos de febre amarela, e a gente, naquela época, se discutia as pessoas que matavam o macaco, né? Porque ficavam com medo, a desinformação. Mas o que acontece? Na verdade, o macaco, ele é um sinalizador, ele é um aviso. Por exemplo, se em Alagoinhas, aqui na Bahia, de repente, perto da UNEB, morreram vários macacos de uma vez só. O que significa que ali pode estar tendo circulação de febre amarela. A pessoa fica em alerta. Então, é importante deixar o macaco vivo, para ele avisar a gente também, entendeu? Então, como acontece? O hemagogo, que é o mosquito transmissor da febre amarela para o ciclo silvestre, ele tem um voo que é mais alto, mais aéreo, e ele passa na copa da árvore e transmite para o macaco. Já o Aedes aegypti, ele tem um voo um pouco mais rasteiro, e aí ele vive nos ciclos urbanos, na cidade, e transmite muito mais para o ser humano, certo? Então, uma vez que a pessoa vai adentrando o ambiente desses animais, pode ocorrer do hemagogo passar para o ser humano ir fazer compras na Riachuelo, na C&A, onde quiser, na cidade, e aí o Aedes aegypti passar a transmitir entre pessoas na cidade. E aí ele saiu do ciclo urbano, ou silvestre, e foi para o ciclo urbano, certo? Então, continuando, agora a gente vai falar sobre alguns arbovírus endêmicos e emergentes, né? Reemergentes no Brasil, que nós temos, né? A gente tem aqui o Brasil, ele é rico, ele tem um panorama, ele tem um leque de arbovírus, é impressionante. E é o tema que eu mais estudo, né? Minha vida acadêmica inteira é estudar arbovírus. Então, eu vou trazer isso para vocês. Aqui. Vírus da Zika, vírus da dengue, vírus da chikungunya, vírus oropouche, vírus da febre amarela, todos esses são endêmicos, eles já estão estabelecidos no Brasil, certo? E são circulantes. Agora, vírus reemergentes, ou seja, são vírus que já apareceram no passado no Brasil, eles estão por aí, muitos deles estão mascarados, subnotificados por questões diversas que eu posso até citar para vocês. O vírus Maiaro é um vírus que apareceu em São Paulo recentemente, em 2016, depois em 2019 de novo ele apareceu novamente, e aí ele é da mesma família que o chikungunya, né? Ele é muito parecido com o chikungunya. E também muito semelhante em estrutura proteica. Poderia ser, por exemplo, que um teste rápido para chikungunya
caso fosse Maiaro, fosse mascarado em falso positivo, entendeu? Então, tem essa questão da possibilidade de uma subnotificação ali, em decorrência de serem vírus da mesma família, mesmo gênero e de estrutura muito parecida, chikungunya e o Maiaro. O Rocio também foi responsável por surtos no passado, no Brasil, já há muito tempo atrás, e ele pode aparecer de novo, entendeu? Então, isso é importante, a gente continuar estudando, continuar monitorando, continuar fazendo pesquisa, para ali, se esse vírus aparecer, a gente saber o que fazer. O vírus Ilhéus, que é um vírus que justamente tem esse nome porque ele foi descoberto na cidade de Ilhéus, na Bahia. O vírus baiano, ele também foi responsável por surtos no passado, pode ser que ele apareça de novo e a gente continua monitorando. E tem muitos outros. Vírus que são emergentes, a gente poderia falar dos vírus que são importados, né? Aí, arbovírus, a gente tem na América Latina, São Luís encefalite, oeste do Nilo, na América do Norte, principalmente. A gente tem o encefalite japonesa, que é na Ásia, né? Mas ele tem uma delimitação. Ele precisaria ter um vetor estabelecido aqui no Brasil para que ele se estabeleça, né? Ele não é transmitido por mosquito, pelo Aedes, mas é transmitido por um outro artrópode, que é o carrapato. Mas é um gênero específico asiático. Se essa espécie for introduzida no Brasil, pode ser que esse vírus ele se estabeleça. Então, a gente, mesmo sendo assim, probabilidades, a gente tem que sempre estar com a mente aberta para o que possa acontecer. Aí, a gente traz assim, por exemplo, mas a gente fala zika, chikungunya, dengue, é um vírus só? Não. Eles são vírus variados. A gente está falando aqui de variantes, de emergência, certo? Então, vamos pensar. O caso do chikungunya, por exemplo, ele é bem interessante. Não é uma cepa de chikungunya que circula, são duas principais, genótipos e linhagens diferentes. Então, em 2014, aconteceu um fenômeno interessante. Vindo do Amapá, aqui em cima, descendo a América Latina, teve a introdução, em final de 2014, da linhagem asiática do chikungunya. E quase que simultâneo, entrou pelo Nordeste, ali por região de Camaçari, mais ou menos, a cepa centro-leste sul-africana, que a gente vai chamar de Hexa. E aí o que acontece, né? Essas cepas, elas foram responsáveis por surtos e também propagação. E aí elas começam a disputar território. A cepa que tomou o Brasil inteiro é justamente a cepa Hexa. Então, esse genótipo de chikungunya, ele é predominante. Saiu um artigo, por exemplo, no monitoramento da Fiocruz, o grupo de Luiz Alcântara, mostrando que no norte do Brasil, que é onde circula a cepa asiática do chikungunya vírus, já foi encontrado o Hexa. O Hexa já conseguiu sair daqui para cá. Mas o que acontece? Não encontraram o contrário ainda, né? A gente ainda não encontrou a cepa asiática, que ainda é restrita a essa região, para o lado de cá do Brasil. Então, o que acontece, né? Poderia ser que, se essa cepa chegar, a gente tem aquele fenômeno de um novo pico, um aumento assim abrupto de casos, porque a população não está preparada para uma linhagem diferente do chikungunya. E aí eu trago uma questão, assim, uma problemática, né? Não é que eu tenho comprovação disso nem nada, teoria. Mas com o coronavírus em 2020, né? Eu fiz um estudo com minha estudante de IC, Lisandra, da Faculdade Baiana, e ela fez um teste muito interessante com o levantamento de dados, número de casos de arbovirose, né? E aí ela observou o seguinte: em 2020 teve um aumento de casos assim assustador de chikungunya, foi uma coisa assim que realmente era fora do normal. A gente via assim, por exemplo, que os picos de endemia, de sazonalidade, eles tinham um tamanho, em 2020 foi muito maior. Então, será que poderia ter sido a linhagem asiática que finalmente chegou à Bahia? A gente não tem como saber. Porque o que aconteceu em 2020 foi justamente todos os grupos de pesquisa se focando em trabalhar para o coronavírus, que era uma coisa muito emergencial. Então, ficou um pouco que de lado a questão das arboviroses, né? Mas são, para você ver a importância que tem da gente continuar com esse tipo de pesquisa, mesmo em uma situação tão emergencial como a epidemia de Covid-19. Dengue no Brasil também, tem bem distribuído, então você veja aqui com cores diferentes, né? Eu tenho aqui o sorotipo, que a gente já falou desse assunto antes, né? O sorotipo. Então, eles vão ter uma imunidade que é diferente, apesar de ter outras complicações quanto à imunologia do dengue e dos flavivírus.
Então, aqui a gente vai ter, ó, dengue 1, aqui no sul do Brasil, ele é mais predominante nessas regiões. Já aqui onde tem aqui Mato Grosso do Sul, ele vai ter dengue 1 e dengue 2 mais predominante. Dengue 1 e dengue 4. Aqui na Bahia é o quê? Dengue 1 e dengue 4, principalmente, a circulação. Dengue 4 em azul, certo? E até circulação de mais variantes. Aí se discute até, né, se a gente já não tem o quinto sorotipo do dengue, que está em discussão de uma nova variante que surgiu na África. Aí hoje ainda se discute se ela seria já um sorotipo quinto, né, diferente. Caminhando para o final da aula, a gente já está se estendendo um pouco, né? Deixa eu olhar o chat aqui. Vai ter troca? Continuamos, né? Então, agora a gente vai falar sobre a recombinação do... Oi, Rafa. Sim. Acabou de fazer a troca agora. Eu estava dizendo a troca agora. A Lilian acho que já começou a acompanhar aí. Então tá. Certo? Tá bom. Eles Obrigado. têm dificuldade só um pouquinho nesses termos específicos, né? Tem uma certa dificuldade para achar a interpretação adequada. Mas já houve a troca. Obrigado. Então, agora, a gente caminhando para o final da aula, a gente vai falar sobre a recombinação do influenza vírus, que é muito interessante, né? Quando começaram a surgir casos da gripe aviária, nossa, eu estava entrando na faculdade, eu era uma criança, eu ficava pensando assim, eu não consigo entender, não tinha o conhecimento, não tinha estudado ainda, e aí eu via no jornal falando, né? É como se fosse assim, ele explicava. O vírus, ele entra no liquidificador. O vírus A, o vírus B, o vírus C, bate no liquidificador e sai um vírus novo. Aí eu cheguei, como assim? E aí, quando eu fui estudando, eu fui entendendo, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente vai voltar agora para o primeiro slide dessa apresentação. Então, o vírus, só para a gente recapitular, né? O influenza, ele vai ter 8 segmentos. Então, nessa imagem aqui, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até 8, certo? São 8 frações do genoma dele, está todo fragmentado em RNAs torcidos, certo? Que vão estar aqui fazendo os 8 segmentos do vírus. Então, esse vírus, como é que ele faz? Ele entra numa célula, ele libera, ele destrói. Então, isso daqui, vamos com calma. Essa parte externa do vírus seria um envelope. Aqui são proteínas do envelope que reconhecem receptores da célula. Ele vai para endossomos, essa célula tem uma membrana lipídica, se desfaz e libera no citoplasma o quê? Essa parte azul de dentro, que é a cápside, que são proteínas que vão fazer uma estrutura como se fosse realmente uma cápsula, certo? Isso no citoplasma se desfaz e libera no citoplasma, no citosol, o genoma do vírus, que ele vai passar a ser traduzido em proteínas. E uma vez que está ali roubando a maquinaria da célula para poder fazer... Deixa eu abrir aqui. O cachorro quer sair. Roubando a maquinaria da célula para poder expressar as proteínas do vírus. Aí, então, as proteínas que estão sendo produzidas, elas vão se unir para formar as partículas virais. Isso geralmente passa pelo retículo de Golgi, traduzido no retículo de Golgi, no retículo endoplasmático, e aí passa pelo retículo de Golgi, onde ele vai se montando e tendo alterações nas proteínas, glicosilação, até ele brotar. Que aí ele vai roubar um pedaço da membrana plasmática e vai ser um vírus completo novo, certo? Então, agora pensemos, se um suíno, aqui no caso da gripe suína, certo? Ele recebeu o vírus A e o vírus B, o vírus vermelho e o vírus azul, certo? Aqui na imagem. Na mesma célula, seria aqui na letra C, tá vendo uma célula que pegou os dois vírus? Tem célula que pegou só o azul, célula que pegou só o vermelho. Mas essa célula aqui pegou os dois vírus, célula azul e vermelho. Aí o que acontece nessa célula, né? Ele está produzindo proteínas do azul, proteínas do vermelho, isso tudo está ali sendo montado no Golgi, certo? E aí ele vai montando. Aí quando ele monta, ele fecha o capsídeo, esse capsídeo ele vai ter locais que vão se ligar e ficar preso cada um dos 8 segmentos, certo? O segmento ele não fica solto, assim como está no desenho, ele fica acoplado. Então, o que acontece? Ele vai acoplar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, o 8. Mas se ele pegar, por exemplo, agora eu vou falar em cores, viu?
Um azul, dois azul, três azul, quatro vermelho, cinco azul, seis vermelho, sete azul e oito vermelho, entendeu? Esse vírus, ele é azul ou ele é vermelho? Ele é um vírus novo, ele é um vírus que não existe, entendeu? Porque quando esse vírus sair e ele entrar em uma única célula, ele vai replicar do jeito que ele é, entendeu? Aí ele é um vírus que ele foi mutado, foi montado por recombinação. Então, você veja, além da possibilidade do surgimento de novos vírus por mutações durante a replicação do genoma, também tem essa questão dos vírus que eles podem surgir por montagem. Então, isso amplia muito. Por que a gente tem, por exemplo, todo ano que se vacinar contra a gripe, entendeu? A gente tem que pensar nisso. São vírus que eles mutam muito, eles têm um genoma muito grande, são vírus de RNA que são muito mutantes, e também isso pode acontecer gerando novos vírus, entendeu? E aí a gente tem o H1N1, o vírus da gripe suína também, que eles surgiram em curtos períodos. A gente imagina, não tem nem muito tempo, surgiu o influenza e rapidamente apareceu, o gripe aviária e rapidamente apareceu a gripe suína. E isso aconteceu justamente por causa desse tipo de recombinação. E pode ser que isso venha acontecer de novo. E aí a gente fala sobre emergência, certo? De novos vírus. Então, agora a gente vai falar sobre o último tópico, que são a importância, né, do fluxo de pessoas, que a gente já veio trazendo, né? Esse tópico a gente até trouxe, mas assim, com a ilustração vai ficar ainda melhor de a gente ver, né? As grandes navegações aí trazia cólera, tanta coisa, diarreia, dos povos da Europa que já estão acostumados com esse tipo de patógeno, chegaram aqui no Brasil, nossa senhora, a população indígena sofreu bastante. Eram usados até como essas doenças como arma de guerra. Você veja assim, né? Isso é o quê? Bioterrorismo. O bioterrorismo já era usado pelos portugueses. Tinham tribos indígenas que eles não conseguiam vencer. Aí o que é que eles conseguiam? Nossa, aquela tribo é impossível de conquistar aquele território. O que eu vou fazer? Pegavam o tecido com sangue, com as doenças patógenas, deixavam no córrego e a população indígena se alimentava, bebia daquela água, pegava a doença, não tinha imunidade e dizimava a tribo inteira. E eles conquistavam o território, entendeu? Então, isso daqui era o tipo de como é que a doença chega no país. Era assim, mas era restrito. Então, agora compare com a imagem da direita, né? Esse é o fluxo aéreo internacional. Tem nem o que dizer. O fluxo de pessoas é muito grande. Aí, por exemplo, a gente pensa, né, quando eu estudava na faculdade, na graduação, eu tive uma aula de vacinas que o professor me trouxe uma dinâmica interessante para a gente discutir aqui, trazer essa discussão. A primeira vacina que foi criada é a vacina da varíola. A varíola é um vírus que foi extinto, porque a vacinação foi tão boa, tão eficaz, a nível global, que a varíola não existe mais. O vírus sumiu da face da Terra, porque não encontrou células para infectar. E se ele é um vírus intracelular obrigatório, fora da célula, acabou. Mas o vírus da varíola ainda existe, né, em alguns laboratórios de altíssima biossegurança, guardado. E qual a importância disso? Fazer vacinas. Então, digamos assim, os Estados Unidos ele tem uma quantidade de vacinas que é o suficiente para proteger boa parte da população dos Estados Unidos. Eles se preocupam com eles, certo? Agora, digamos que, de um certo modo, a varíola aparece no mundo de novo. Isso é possível? Talvez. A gente não sabe se tem um laboratório clandestino, alguém que tenha o bioterrorismo, esse vírus. E aí, digamos que na América Central, em um pontozinho específico, teve uma rápida expansão de varíola naquele local, assim, um surtozinho, né? O que seria mais interessante fazer? Aí, naquela aula, o professor, né? Professor Ricardo Portela, um ótimo professor, excelente, né? Perguntou: o que seria a melhor estratégia, o que seria mais inteligente de ser feito com essas vacinas dos Estados Unidos, digamos assim? Vacinar a própria população e ficar com medo? Ou então fazer um uso mais inteligente? Ele estava dizendo: fecha as fronteiras, isola, faz o quê? Quarentena. Ninguém sai daquele local onde teve o surto, e aí se vacina a população em volta e usa a vacina também dentro. Que aí você está fazendo um halo de contenção, certo? Para ninguém pode sair, então ali a população ao derredor vacinada também faz um halo imune naquele local e começa a vacinar as pessoas dentro também para proteger e tratar, né?
Então, aí vai abafando. O que acontece? Protege o mundo inteiro, porque não vai sair, não vai propagar, se a medida for realmente eficaz de controle, entendeu? Do que vacinar apenas o próprio e não se vacinar. Então, a gente hoje também tem, na questão da Covid, essa mesma discussão. A gente pensa que, assim, por exemplo, países que estão se super vacinando, já outros países na Europa, na América do Norte, aqui a gente já começa também a terceira dose, está reduzindo nossa faixa etária, certo? Então, outros países, eles não conseguiram nem a vacinação de segunda dose completa, a população, assim, a vacinação muito reduzida ainda. E nesses países onde a vacinação está indo bem devagar, pode ser um berço para o surgimento de uma nova variante que possa se espalhar e aí assolar o mundo novamente, entendeu? Então, talvez fosse um pensamento muito mais esperto, doar as vacinas para esses locais, né? Como a própria OMS já citou, se recomendou. Muito disso a gente já tem discutido, eu sei que vocês também têm lido, se informado, e a gente vai vendo na realidade, né, o que tem acontecido no mundo. Esse tópico aqui já conversei também com vocês durante a aula, né, o caso do vírus da encefalite japonesa, que ele é transmitido pelo carrapato, eu vou passar. E aqui trazer um último tópico, que vai falar sobre a restrição de pessoas. As pessoas presas em locais aglomerados, não só aglomerados, mas restrito de fluxo, também pode ser um berço para a proliferação desses vírus, né, assim, de surtos naquele local. Digamos, uma pessoa infectada com coronavírus, ela aqui trabalhando no polo, certo? Petroquímico, ela foi responsável por contaminar todas as pessoas nesse mesmo ambiente, porque estão ali presas juntos. Então, isso aconteceu durante a Covid, mas também é muito recorrente, na verdade, é frequente, a gente não vê tanto falar, mas o caso do norovírus. O norovírus, ele é muito comum em cruzeiros. Então, você vai fazer um cruzeiro saindo do país A para o país B, chega aqui em Salvador, ali perto do Mercado Modelo, e atraca, às vezes ninguém pode sair do navio porque está tendo um surto de norovírus. Então, eles têm que fazer um período de quarentena para poder sair do navio, até o vírus se abafar ali, entendeu? Todo mundo fez imunidade, acabou a doença, aí eles saem. Eles têm que cumprir quarentena antes de desembarcar. Então, isso daqui é uma coisa assim que é bastante recorrente também. Casos de coronavírus quando tem essa restrição do fluxo de pessoas, certo? Porque aí o vírus ele propaga muito mais facilmente. O norovírus, só para vocês se contextualizarem mais, ele é muito semelhante ao rotavírus. Ele é um vírus não envelopado, certo? Um enterovírus que ele causa diarreia, enjoo, dor de cabeça, vômito bastante. E ele se adere muito mais facilmente à mão. A gente, por exemplo, o melhor tratamento sempre vai ser água e sabão. Nesse caso desse vírus, por exemplo, ele se aderiria muito mais facilmente às superfícies, você pegar uma maçaneta, o vírus ficaria ali, e uma vez que a pessoa pega, coça o olho, coça a boca, pode ser que ele se transmita. E assim o vírus ele se espalha muito facilmente quando está assim, com restrição de pessoas, o norovírus. Então é isso, obrigado. Aí uma tirinha, né, que a gente pensa nas novas formas de sorrir, a gente até hoje usando máscara, a gente ainda vai continuar aqui em Salvador usando máscaras por um tempo, e a gente tem que aproveitar esse momento, mesmo que com tantas dificuldades, a gente já saturado, cansado dessas medidas, né? Eu bastante, não aguento mais, mas a gente tem que ser insistente, tem que ser persistente, não é? Para a gente não só cuidar da gente, mas do próximo, a gente pensar que tudo é coletivo, tá bom? Então, obrigado. Eu vou interromper minha apresentação, meu compartilhamento, e vou passar a palavra para a professora. Olá. Nossa, bastante informação, hein? Para os alunos que estão participando, acho que desmistificou e esclareceu muita coisa, né? Em relação aos vírus. Boa parte já estudou esse conteúdo, então acho que ficou assim, muito bem claro. Até brinquei com o Rafa, né? Que para os intérpretes aí uma certa dificuldade por conta dos termos específicos, mas espero que tenha ficado claro para todos que estão assistindo. A gente abriu para perguntas.
Enquanto o pessoal vai mandando as questões, eu já anotei aqui algumas perguntas, né? E mesmo para esclarecer um pouco mais, porque eu acho que nem todo mundo que está participando é da área, alguns alunos talvez não tenham visto ainda esse conteúdo, então vou começar com as perguntas aqui para você. Primeiro, você falou aí sobre a imunidade de rebanho, e interessante porque, assim, houve logo no início da pandemia, e algumas pessoas ainda reforçam, né, essa imunidade de rebanho, então logo no início da pandemia, houve aí essas informações de que seria bom, né, que não houvesse vacinação e que as pessoas, né, conseguissem essa imunidade de rebanho. Você comentou aí sobre isso, né, deixou claro do que se trata. Eu queria que você ressaltasse para quem está assistindo aqui as características, o que caracteriza de fato uma imunidade de rebanho e por que para o coronavírus, né, para a pandemia, por que não funcionaria? Só ressaltar, deixar claro aí para a gente desmistificar essa informação que foi bastante veiculada e algumas pessoas se convenceram que era a melhor estratégia. Não, com certeza. Veja só, o coronavírus em si, ele tem uma problemática imunológica principal que é a seguinte: a infecção natural, digamos, ela gera uma imunidade razoável, completa, né? Um pico, assim, bastante alto de imunoglobulina G, porém, durante 3 meses. E aí começa a ter uma queda bem acentuada nessa produção de IgG, e também uma perda da memória, de certo modo. Então, a pessoa, após alguns meses, ela fica susceptível a se reinfectar. E é uma doença, assim, bastante severa, além de ter a questão de você se reinfectar pelo mesmo vírus, digamos assim, a mesma cepa, a gente tem um leque de variantes que é assustador. É muita variante de coronavírus que se tem. Eu acompanhava em 2020, principalmente, eu olhava as filogenias, a quantidade de genótipos, mas a certo momento, assim, chega a ser desanimador de tanta variante que tem. Aí é impressionante. E essas variantes que a gente discute, as principais, a sigma, beta, essas que estão assim, são, na verdade, variantes que elas se destacaram, né? Então, o que ela faz? Ela está aqui competindo por território. Se ela se propaga mais, aí é lógico que ela vai ser mais abundante, ela vai ser talvez mais severa, melhor de se replicar, e aí ela vai ser mais falada também. Mas a quantidade de variantes que nós temos de coronavírus é muito grande. Então, uma imunidade que começa a decair com 3 meses, ela não é suficiente. E essa é a questão da vacinação, né? Qual é o propósito da vacinação? A vacina, ela não tem apenas o patógeno, ela tem, ela tem adjuvantes, a gente vê falando no jornal sempre de IFA, tem também questão de vacinas que têm alumínio. O que acontece? O alumínio é o quê? Eles são aumentadores da imunologia, da resposta imune, né? Então, quando a pessoa toma a vacina, ali ele vai fazer um inflamossomo. O que acontece? A gente sente dor no braço, sente uma queimação, um ardor, né? Isso é bom, é inflamação, tá mostrando ali que os antígenos estão recrutando, esses adjuvantes também estão recrutando todas as células imunes naquele local para que tenha maior apresentação. Faz parte. Tem a maior apresentação daqueles antígenos, certo? Então vai fazer uma resposta que é mais forte, mais robusta do que seria a infecção normal. E aí a gente tem acompanhado lá no nosso laboratório de virologia, uma estudante de mestrado, a Alice, ela tem justamente feito uma pesquisa que é o seguinte: ela tem monitorado ao longo do tempo as pessoas vacinadas com A, com B ou com C e não vacinadas. Então, essas pessoas, elas ao longo do tempo, como é que flutua os anticorpos dela, certo? Eu não posso dar resultados da pesquisa dela, mas assim, por exemplo, algumas se mantêm há muito mais tempo, outras têm uma resposta muito mais elevada, outras você começa a ver um declínio já depois de um período mais elevado, assim, depois de mais de 6 meses, e aí você começa a falar assim, realmente é importante a dose de reforço, entendeu? Então, essa questão justamente é manter a população vacinada com anticorpos para que o vírus ele pare de circular, reduza o número de casos, reduza o número de internações, reduza o número de mortes. E para isso a gente precisa de uma imunidade mais forte. A imunidade
natural não é suficiente. Eu tenho um caso da minha família, por exemplo, a gente discute de fake news, eu me sinto uma pessoa lesada, porque na minha família tem muitas pessoas que realmente são anti-vacina, até hoje, não tomaram vacina, com mais de 70 anos, a gente vê casos assim, fulano morreu, e você diz assim, podia ter se vacinado com 60 anos? Há muito tempo, desde, olha quanto tempo atrás, e a pessoa praticamente não vai porque não quer. E não vai porque não quer, não é só por ela, é porque ela foi enganada por fake news. Para Então, a gente, né, enquanto... Desculpa, pode falar. Então é isso, a vacina, ela é boa. A vacina, na verdade, ela salva... Por exemplo, a gente falando de imunidade de rebanho, a gente só vai poder tirar a máscara aqui no Brasil, aqui na Bahia, quando estiver perto de 80% da população completamente vacinada. Então, você que está usando sua máscara, você não pode tirar, porque o colega não veio tomar a segunda dose. Enquanto você falava, fiquei pensando, para a gente que é da área, né, não específica, a gente já vê muita informação e fica assim se perguntando, nossa, assim, já é chato, né, ouvir, e fico imaginando você, né, como profissional da área, formação, né, toda a formação em biotecnologia, imunologia, que tem um vasto conhecimento acerca, né, do vírus e de doenças virais, para você deve ser muito difícil, né, ouvir certas informações Ah, falsas. bastante. Eu tenho até algumas questões assim que eu arrisco dizer que eu discordo um pouco. Por exemplo, no começo a gente via assim as medidas básicas para a contenção do vírus. Aí eles falam assim, se você tossir, você espirrar, você tosse assim. Eu chego, porque se você tosse assim, passa por cima, passa por baixo, não é que contém o espalhamento, né? Aí na faculdade, por exemplo, quando eu tive essa disciplina antes de coronavírus e tudo, a professora falava assim, né? Você vai tossir, espirrar, você pega a gola da tua camisa aqui, ó, abafa muito melhor, não é? Na rua, no metrô, eu ando segurando aqui assim para não usar a palma da mão no Diretamente. transporte público. Você quer coçar o olho, você pode aqui, ó, para você não usar o teu dedo onde Diretamente. você toca muito mais. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer também para reduzir nossa exposição, né? Nosso contato com esses patógenos. Você teve uma fala aí sobre Feira de Santana, para mim foi novidade, eu nunca tinha percebido e não sabia, né? Você poderia explicar um pouquinho quais características do município que facilitam, né, que esses vírus comecem sempre propagação lá pelo município de Feira de Santana? Sim, Quais na características? verdade, é uma cidade de fluxo de pessoas, né? A Princesa do Sertão, é o lugar que passa rodovias importantes, então as pessoas elas estão sempre passando ali e esses vírus eles são trazidos para esse local e é um local que ele é propício à propagação do vetor. Então, as arboviroses, que a gente chama, na verdade, os arbovírus, eles são vírus que eles são transmitidos por artrópodes, arbovírus. Arbo vem de artrópode. Então, ali nós encontramos bastante mosquitos que transmitem zika, dengue, chikungunya, e essas condições, também pelo fluxo de pessoas, propiciaram que aquela região ela fosse assim bastante forte nisso, né? Então, quando entre 2016 e 2018, principalmente, que a gente teve um aumento muito expressivo das arboviroses, o local assim onde tinha no Brasil inteiro maior o negócio era quente, a gente chama de hotspot, é justamente lá. Então, pesquisadores do Brasil inteiro iam para lá para fazer monitoramento também, pesquisa, e são doenças assim terríveis, né? Nosso grupo, por exemplo, a gente encontrou em 2018 um outro vírus que é o Oropush, que a gente estava discutindo durante a aula, né? A estudante é a Larissa Fonseca, fez mestrado, e ela fazia um monitoramento dessas arboviroses que elas poderiam ser reemergentes. Então, poderia ser que o Oropush aparecesse, ela estava investigando, ela encontrou assim amostras que não era zika, não era dengue, não era chikungunya. É o quê? E aí ela ia testando esses outros vírus, ela encontrou Oropush na Bahia em alguns pacientes, e aí isso mostra o seguinte, o Oropush, na verdade, ele em si não é uma doença que é tão agressiva
em comparação assim com esses outros arbovídeos, né, com dengue, com chikungunya, ele não tem essas complicações e severidades. Mas ele é uma doença que a gente considera como confundidora. Sintomas deles parecem muito com o da dengue. Então, a pessoa poderia se passar na clínica, certo? Como uma pessoa que talvez tenha dengue, mas ela, na verdade, tem uma outra infecção. Entendi. Não sei se só acompanhar aqui, ver se tem mais alguma dúvida. Enquanto o pessoal não manda, muitos elogios, viu, Rafa, em relação à sua palestra. O pessoal está Eu elogiando fico feliz. bastante. É um Obrigado. tema extremamente relevante e que trouxe muita informação, como eu disse, né, para até quem não é da área, pode ter tido alguma dificuldade, mas assim, o tema em geral, com certeza, ficou muito esclarecido. Já finalizando, né, minhas dúvidas, vou deixar assim vou deixar as duas de vez, que você pode responder de uma vez só. Já está anunciando aí o carnaval, né, para 2022 em algumas cidades. E eu queria saber o que você pensa a respeito, né? Você falou aí sobre a necessidade de avançarmos na vacinação. Na Bahia, a vacinação ela ainda não está nem perto dos 70%, alguns municípios, né, já bastante com essa taxa já bastante elevada, mas outros não. Como você vê, né, o anúncio, o que você acha que pode acontecer aí, pensando, né, em contaminação, em reemergência do vírus, aparecimento de variantes, e também já comentar seu ponto de vista sobre quais as melhores estratégias para evitar o aparecimento das novas variantes. Então, essa questão, ela envolve dois aspectos, né? Uma é a questão de realmente da parte técnica de saúde pública, da probabilidade da expansão, mas também temos a questão econômica, né, que o carnaval ele tem também uma importância para o desenvolvimento econômico da nossa região, então as coisas elas têm que ser muito ponderadas, as coisas têm que ser muito bem avaliadas e assessoradas, né, pelo grupo técnico dos responsáveis, né, do nosso governo. Mas, assim, fica um apelo para as pessoas que participam disso de pensarem no seguinte: a importância de você, além de ter sua vacinação completa para participar desses eventos, o uso das máscaras, porque mesmo em outros eventos que já estão ocorrendo, a gente assiste na TV e vê, por exemplo, mesmo que tenha toda essa restrição, você só pode entrar se você tomar as 2 doses e tudo mais, quando você chega nesses lugares que realmente é aglomerado, tem bastante gente, você vê na TV casos de que ninguém está usando máscara. Não é nem você dizer assim, tem pessoas sem máscara, ninguém está usando máscara. Porque uma vez que eles passam pela catraca, todo mundo tira. Então, isso é terrível, entendeu? Nessa aglomeração sem máscara ali, aumenta muito a chance de que algo dê errado. Então, a gente já lutou tanto, mas tanto, esperamos tanto, pelo menos que nessa flexibilização a gente possa fazer uma coisa um pouco mais consciente, né? Então, se a gente planeja ir para o carnaval, planeja ir com a máscara, tem um calendário de vacina certo, e aí tenta fazer isso com responsabilidade, né? Eu acho que isso é o que o baiano deveria ter em mente para a gente poder flexibilizar com segurança. Duas perguntas aqui. Natiele Arcanjo, desculpa, a primeira, é isso, Natiele fez duas perguntas. Primeiro, em relação ao carrapato. Ela estranhou, né? O carrapato, enquanto vetor, você comentou aí, acho que ela não entendeu muito bem. Eu queria entender como é que o carrapato ele funciona, né, como vetor. É justamente porque, na verdade, nossa realidade é mosquito. Aqui no Brasil, o que dá certo é mosquito. Mosquito, principalmente o Aedes aegypti, né, que ele é bastante versátil, o aegypti, o albopictus, ele transmite, às vezes, até os 3 principais numa picada só. Então, numa região que tem ali bastante proliferação, esses vírus não são circulantes, você pegar uma amostra de um paciente e fazer PCR, era muito comum a gente ver com a infecção. A gente via, a pessoa tem dengue e também tem chikungunya. A pessoa tem zika e tem chikungunya. A pessoa tem zika, dengue e chikungunya. Então, ter essa co-infecção, ela é possível, certo? Aqui na nossa região, o vetor, ele tem que ser estabelecido. Então, o mosquito, o Aedes aegypti, ele é já estabelecido aqui na nossa região.
E ele também causa sazonalidade, né? No caso, no meio do ano chove mais e tem mais mosquito. No entanto, na Ásia, tem um vírus que é estabelecido lá, que é o vírus da encefalite japonesa. E ele não é transmitido por mosquito, ele é transmitido pelo carrapato. O carrapato, ele também é um artrópode, assim como o mosquito, eles são todos artrópodes. E a característica de ser um arbovírus, na verdade, é ter um vetor artrópode. Arbo de artrópode, arbovírus, um vírus de artrópode. Então, o carrapato pode sim transmitir, ele transmite o vírus da encefalite japonesa. Mas ele tem também uma restrição geográfica justamente por isso, né? Porque ele está ali mais ambientalizado, o carrapato naquela região específica, e essa espécie ser introduzida em outro lugar é uma coisa assim que acontece com mais dificuldade. Além disso, só para a gente trazer como curiosidade, só para ainda nesse tema de vetores, né? Eu tenho uma outra aula que eu dou sobre vetores, é bem interessante. O vírus que a gente estava discutindo há pouco, o Oropush, ele é um vírus transmitido por mosquito, mas não é nem o Aedes, nem o, nem o Albopictus, ele é transmitido pelo muruim. É um vírus transmitido pelo muruim, é um mosquito diferente, mas também é um artrópode, sabe? Então, os artrópodes, eles são vários e eles transmitem vírus diferentes. Certo. A Natiele também perguntou em relação ao álcool em gel, que ela ouviu dizer que ficar passando álcool em gel na mão não adianta nada. É verdade? Então, veja bem, o álcool em gel a gente tem que entender como é que ele funciona. O álcool em gel, ele vai aglomerar as moléculas dele, certo? Ele vai fazer reações químicas com as proteínas da superfície do vírus. E aí o que acontece? Uma vez que esses grupamentos do álcool em gel, eles reagem quimicamente com os resíduos de aminoácidos no coronavírus, das proteínas que estão ali fazendo o revestimento, que é a proteína spike, certo? Ele vai provocar mudanças conformacionais nessas proteínas do revestimento. Então, você passou álcool em gel, tem um corona aqui, a spike recebeu aqueles grupamentos do álcool, ela sofre uma distorção e ela se torna uma proteína agora disfuncional. Então, ela numa célula, ela não reconhece mais o receptor, ela não entra. E se ela não entra, não infecta, ela não se reproduz e não causa doença. Então, de certo modo, o álcool em gel destruiu a funcionalidade do vírus. Então, ele age deste modo, entendeu? Mas por que eu digo assim, o melhor sempre vai ser você lavar com água e sabão? Porque, no caso do vírus envelopado, o envelope lipídico, né? As moléculas de gordura são, desculpe, o sabão, ele é o quê? Ele é uma cadeia carbônica longa, apolar, e uma fração polar. Ela vai interagir com aquela membrana, vai destruir aquela membrana, e a água, quando você lavar, vai escorrer ela toda, vai levar embora. Então, o vírus sem o envelope, ele não tem onde reconhecer proteína nenhuma, receptor nenhum da célula para entrar, ele está destruído. Então, você lavar a mão é importante? Sim. Não tem onde lavar a mão, está no transporte público, está na rua, está em outro lugar. Passou álcool em gel na mão? Ótimo, porque é uma forma de proteção também. Você está ali desnaturando as proteínas do vírus, certo? Então, é muito importante usar. Ok. Só acompanhando, acredito que não teve mais nenhuma dúvida. Agradeço a presença de todos e todas aqui presentes. Muitos alunos, viu, participando aqui de sua palestra, muitos colegas também elogiando a escolha do tema e a explanação da palestra. Camila comentando, sempre muito feliz em rever os colegas do Laboratório de Virologia. A colega Alana também elogiou. Eu que agradeço. Eu acho ótimo, eu sempre gosto de receber esses convites. Eu achei um momento muito especial, né? Porque a gente pode estar transmitindo conhecimento, o conhecimento não pode morrer comigo, eu tenho que transmitir isso para vocês se informarem, também poderem propagar essa informação, certo? Vamos fazer com que o espalhamento não seja de vírus, seja de informações, né? Para a gente poder conter todas essas malícias que estão aí. Ok. Rafael, agradeço mais uma vez sua disponibilidade de tempo, né? Porque eu sei que você teve que preparar todo o material aí. Agradeço, te desejo sucesso nos seus experimentos aí, doutorado.
Também agradeço, né, sua participação aqui no nosso evento. Eu agradeço E também. despeço. Se você quiser fazer algum comentário, finalizar, fica à vontade. Não, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Foi uma honra. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, posso deixar meu e-mail, vocês passam? Ó, eu vou falar. Pode sim. Mota, M-O-T-A, Souza, com Z, @gmail.com. Aí vocês podem me escrever, a gente pode conversar, entrar em contato, certo? E, e é isso. Então, eu agradeço a participação, espero que vocês tenham um resto de evento assim maravilhoso, que vocês possam aprender muito, absorver muito, certo? E é isso, obrigado. Obrigada. É isso, pessoal. Lembre de assinar a lista de presença, quem ainda não o fez. E encerramos aqui a nossa palestra. Mais uma vez, agradecendo a todos que se fizeram presente. Rafael, espero revê-lo nos próximos eventos e nas próximas oportunidades que tivermos. Será uma honra. Tchau, tchau, pessoal.